Programa Wesley Sattler. Oferecimento Kobe, a sua concessionária Nissan no Espírito Santo. Olá, Espírito Santo, já estamos no ar com o programa Wesley Sattler e é um prazer, mais uma vez, compartilhar com vocês das maravilhas que nós temos aqui no Espírito Santo. Eu estou falando de pessoas, personalidades que agregam, que inspiram e que nos redirecionam várias vezes através do seu discurso, através da sua trajetória, de sua maneira de pensar, de se reposicionar e posicionar certos temas também na hora daquela conversa quente que todos nós temos hoje em dia sobre diversos assuntos, não é verdade? Por isso eu convidei alguém aqui que tem essas características. A empresária Ana Paula Tongo. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, Wesley, e você? Muito bem, que prazer estar com você. A Ana Paula, ela é especialista em engenharia de produção, não é isso? Exatamente. Eu sei que você é uma mulher de muito sucesso nesta área, mas eu, Ana Paula, acompanho a sua vida, a sua trajetória em vários momentos dela, inclusive quando você foi a Brasília, não é verdade? Mas antes de nós colocarmos aqui toda essa questão política, social, que você tão bem abraça e briga por dias melhores para todos, me fala um pouquinho de você, como empresária, como gestora, como especialista. Então, eu sou empresária há 18 anos, né, na área de engenharia e tecnologia. E lá na nossa empresa, a gente atua com desenvolvimento de software. Atualmente, a gente desenvolveu um software em 4 dimensões, focada para transparência de obras públicas e privadas. Isso é bom aí no Brasil de hoje em dia, então, que você está pensando em melhorar. Exatamente. Então, a gente está sempre em busca com olhar para isso. Como também treinamentos, cursos e começa por aí. Ana Paula, eu sei que você e seu irmão, vocês são pioneiros também nessa maneira, nessa arte de buscar a transparência nas construções, nas obras e tudo mais. Tanto que esse software, ele é único no Brasil, na verdade, e conhece a realidade brasileira. Porque os outros são de outros países, não é isso? Os que existem por aí? Isso, exatamente. O nosso é o primeiro da América do Sul e do Caribe. Nós desenvolvemos uma tecnologia brasileira. E essa tecnologia tem alguns diferenciais. Por exemplo, ela pode rodar, essa tecnologia, em 4 dimensões. Pode rodar em computadores medianos, ou seja, se torna muito mais acessível, enquanto que os nossos concorrentes, normalmente, para você ter acesso à tecnologia, você tem que ter um computador de uma média de R$8.000, e o nosso não, já é mediano. É online, temos treinamentos, e uma das coisas que eu considero um dos principais diferenciais, nós sabemos a dor de quem trabalha com obra no Brasil, né? Os desafios. Então, isso facilita bastante. Agora, quem quer andar na linha não pode ter um software desse. Normalmente... Quem não quer andar na linha. A gente costuma falar que trabalhar com gestão de obras em 4 dimensões é um estilo de vida. Tem que trabalhar na linha, porque vai evidenciar como controlar principalmente os prazos e os custos de uma obra. Então, normalmente, quem gosta muito da gente é quem é o dono do dinheiro. São essas pessoas que gostam da gente, que são as pessoas que normalmente têm aquele comprometimento ainda maior do prazo, dos custos, e também aqueles profissionais bastante comprometidos em mostrar que é transparente para o cliente, que está buscando fazer o melhor. Então, normalmente, esse pessoal gosta da gente. Coisa bacana, hein, Ana Paula? Que orgulho para o Espírito Santo ter esse software implantado aqui, desenvolvido aqui. E já é exportada essa tecnologia de vocês para outros países? Por enquanto, não. Por enquanto, a gente está segurando, no Brasil. Pois é, por enquanto não, mas estamos caminhando, estamos sendo bem procurados. Mas eu tenho certeza que já tem gente namorando vocês por aí. Sim, com certeza, tem. Ana Paula, e de repente também, não sei se tão de repente assim, nós começamos a conhecer, além do lado empresarial seu, a Ana Paula também, politicamente falando, bem colocada, ativista, com a boca no trombone em diversos assuntos que são delicados para a maioria das pessoas, como, por exemplo, o papel da mulher, não é verdade? O papel da mulher negra também. Bom, eu gostaria que você nos ajudasse a mergulhar agora por esse assunto, que é delicado até para ser abordado, porque as nomenclaturas mudam, às vezes nós, entrevistadores, pensamos que estamos fazendo o melhor possível, agindo de uma maneira, abordando de outra, mas aquilo já está ultrapassado, não é verdade? Então vamos começar pelo lado feminino. Você se colocou como mulher, 18 anos já. 18 anos como empresária, não é isso? Isso, como empresária, 18 anos. Você começou novinha, porque é uma mulher muito nova ainda. Sim, Então, comecei eu imagino que você enfrentou diversas barreiras já por ser mulher, não? Sim, bastante. Então, Wesley, eu considero que todos nós somos agentes políticos, né? Então, ter essa consciência me ajudou bastante. E ter a consciência de que, a partir do espaço que a gente ocupa,
pode impactar o nosso redor também me ajudou bastante. Então, ser mulher na área de tecnologia, de engenharia, empreender, sou empresária, gestora, tem os seus desafios. Então, isso foi muito bom, no sentido de quê? De me fortalecer na dor até, eu digo, né? No conhecimento ali, porque à medida que a gente vai se aprofundando, é como se fosse uma casca de cebola, a gente vai encontrando outras coisas. Então, assim, ser mulher nesse meio é bem interessante, porque tem bastante preconceito. Hoje diminuiu bastante, porque eu já tenho 18 anos de carreira, muita gente me conhece e tal. Mas é uma área muito masculina, né? Então, precisou de uma série de posicionamentos para eu conquistar o meu espaço. E você acha que ainda hoje o homem pensa que é mimimi, que isso não é tão assim, que tem tantas mulheres aí acontecendo, e quando esse tema volta, vem sempre essa questão do mimimi. O que você tem a dizer quando você ouve isso do outro lado? Tem homens que falam que é mimimi, tem mulheres também. Tem mulheres também que pensam assim? Mimimi, tem sim. Porque dentro desse contexto tem vários recortes, né, sobre a questão da mulher. Tem a mulher negra, tem a mulher cigana, tem a mulher índia. Nós temos vários recortes. Mais velha, mais nova. A mais velha, a mais nova. Então, tem a homossexual, né? Então, estamos vivendo nós vivemos num país muito diverso, muito grande, né? Então, é importante a gente entender essas diferenças que nós vivemos. Então, a partir do momento que a gente passa a entender melhor isso, fica mais fácil para lidar. Então, essa questão do mimimi, é muito interessante você falar isso, porque é muito simples falar que é mimimi. É como se eu deletasse, é mimimi. Deixa pra lá. Só que não é assim, né? Tem É relativizar, simplificar, né? Exatamente. É simplificar demais. E confesso que, às vezes, quando você fala que é mimimi, é mais fácil lidar com é mimimi do que realmente... Por que a pessoa está falando isso? Do que se trata? E se aprofundar naquele assunto. Então, é mais simples falar mimimi. Eu entendo as pessoas que falam isso, porque realmente assumir que um preconceito existe, assumir que algo ali está incômodo onde a gente circula, onde a gente vive, causa um esforço emocional, intelectual. Então, eu entendo quando as pessoas falam mimimi, é mais simples, é mais fácil. É mais simples, é mais fácil, porém é tão danoso quanto. Ou seja, a permanência do preconceito. Porque quando você fala assim, é mimimi, não é bem assim, é mais ou menos, quando você confunde militância com pirraça, aí realmente nós temos um preconceito instalado. E, infelizmente, todos nós temos um pouquinho disso para resolver com a gente mesmo, não é verdade? Por isso eu volto ao assunto no próximo bloco, conversando com a Ana Paula, que está aqui disposta hoje a compartilhar as suas experiências com a gente de mulher vencedora, batalhadora e que não foge à luta. Continua o Festival Nissan na Kobe. Nissan Kicks SL CVT 2019 com taxa zero e bônus de R$3.000 no seu usado. E Nissan Versa 1.0 Conforto 2019 com parcelas de R$499 mensais. Kobe, sua concessionária Nissan no Espírito Santo. E aqui estamos de volta ao programa Wesley Sattler e hoje nós escolhemos uma personagem muito bacana. Ela não foge à luta quando o assunto pode ser delicado para uns e para outros, porque ela já sentiu na pele, sente diariamente o que é lutar por um espaço. A mulher no Brasil ainda sofre este dilema diariamente, que é lutar por salários pelo menos equivalentes, não é verdade? Porque até hoje me parece que o Brasil é um país que paga menos as mulheres. A Ana Paula é empresária, no bloco anterior ela compartilhou um pouquinho com a gente do sucesso que ela tem em sua empresa. Ela é especialista em engenharia de produção, não é isso? Até o nome é complicado. Eu acho que seria dificílimo trabalhar com engenharia de produção, porque eu sou péssimo em números, mas você tem uma cabeça boa para números, não? A gente procura ter, a gente tenta. Então, quando a gente fala sobre a questão da equidade salarial, eu vou puxar até um pouquinho o assunto com a conversa do bloco anterior. Tem um livro da Djamila Ribeiro, que é Lugar de Fala, que é bem interessante, que fala sobre o nosso lugar de fala. O nosso lugar de fala como mulher negra, você como homem, aí tem que ver a descendência da sua, mas como homem, e até como, por exemplo, o lugar de fala do homem branco, da mulher branca, para determinada situação. E isso é bastante interessante, essa fala, esse conceito, porque quando a gente trata de lugar de fala, eu não estou retratando uma experiência pessoal ou individual minha, mas passa a ser uma análise daquele indivíduo ou daquele grupo de pessoas dentro da estrutura de poder.
Muito bem colocado. Não necessariamente uma experiência minha, mas eu estou inserido ali por questões, né, estruturais. E isso vem ao encontro do que você me fala sobre a questão da equidade de salários, por exemplo. Ou né? seja, você, particularmente, pode não ter sofrido isso, mas deve ter, né, estudos e visto tudo isso. Agora, você como empresário, que também contrata outras mulheres, e aí? Sim, é um desafio, porque também, assim, eu acho que fica é mais desafio quando a gente tem conhecimento, né? Então, assim, porque a gente, ainda mais quando a gente vai para o front, né? Então, quando a gente contrata, eu contrato outras mulheres. Então, mostrar para aquela mulher que está ali comigo que o ambiente que a gente vive, a consciência que é importante a gente ter para lidar com tais situações de negociação, quando a gente está passando um conhecimento para se posicionar, para ser mulher, né? No início da minha carreira, eu lembro que muitas vezes eu não podia deixar muito evidente os atributos femininos para ganhar espaço, porque eu queria que o foco da minha fala fosse a minha fala, o meu conhecimento. Hoje eu tenho a clareza que isso foi o quê? É devido à questão de estrutura, a formação da estrutura de poder que a gente vive, que é a gente vive num país patriarcal, machista, e isso se reflete no nosso comportamento no dia a dia, para sobreviver aquilo tudo. Não sei se tem a ver com essa conversa, mas recentemente, aliás, esses dias, eu vi que uma das deputadas no novo parlamento lá, ela foi vestida de maneira mais ousada, com um decote um pouquinho a mais, e ela foi muito criticada por isso, dizendo que o lugar de mulher decotada não é lá. Ou seja, um local onde imoralidades muito piores são cometidas, alguém está preocupado com o decote da moça. Exatamente. Então, é isso aí, você entendeu. Então, ela estava colocou um decote. Que também não estava assim tão ruim, não. Estava simplesmente, vai lá, decotado, mas não estava mostrando muito. E outra coisa, nós temos tantos assuntos mais importantes para discutir, para dar evidência, porque dá assunto ao decote dela. Né? É mais fácil sublimar, né, passar pela tangente do que realmente entrar no cerne da questão. Exatamente, é mais fácil desfocar o assunto, né? É mais fácil desfocar o assunto. Então, mas isso é interessante, essas questões, porque a mulher, ela tem que passar por esse tipo de coisa. Então, ela tem que vestir o quê? Um terninho, ou seja, que é a versão feminina do homem, né? Então, tem que ser tapadinha, é como se fosse se vestir de homem ao contrário, porque tem que ser o terninho. Enfim, aí vão falar assim, mas poderia ser uma blusa tampada. Por quê? É complicado, é complicado. Mas eu entendo que a gente tem assuntos assim no plenário muito mais interessante para a gente discutir do que o decote dela. Bom, política à parte, fato é que a ex-presidente Dilma até hoje diz que ela sofreu misoginia, que ela não teria, que um homem no lugar dela não teria sofrido tanto quanto ela sofreu no exercício do poder, enfrentando as adversidades que ela enfrentou. Você em algum momento percebe verdade nisso? Olha, sim, porque é curioso, vamos trazer o espaço de poder, né? Seja numa gestão de uma empresa, seja num cargo público. Você é uma mulher de poder. Fala da sua experiência. Obrigada. Então, quando uma mulher não está num bom dia, falam, o que se fala? Que a mulher, tá louca. Tá de TPM. Louca, tá de TPM, dormiu de calça jeans. E para o homem, não. O homem normalmente é o quê? Ele é decidido, tem opinião. É macho. Isso, é macho. Esse sim, tem autoridade, se impõe. Sabe? Então, isso faz parte da estrutura que a gente vive. Né? Que é a questão que talvez seja um machismo estrutural mesmo. Então, ver uma mulher num espaço de poder normalmente não é habitual. Normalmente se coloca em mulheres em cargos de quê? Né? Quantas de nós, mulheres, estamos em cargos que se refletem em economia, desenvolvimento, que mexe com um orçamento muito grande? Você pode falar, Ana, tem fulana, tem uma, tem duas. Uma, duas? Mas, Ana, não é significativo. Mas como a mulher também, mulheres que estão em poder de mudança, aceitam a figura da mulher fanqueira, colocando aquele não sei, aquela coisa de bunda no chão, de a mulher é só uma bunda, aquilo tudo. Já não era para as mulheres também estarem se unindo para brigar contra esse não é nem um preconceito, mas contra essa imagem que é vendida da própria mulher? Olha, o assunto é muito profundo, né? Os homens, quando
complicado isso, né? Coloca bastante. Quando se coloca, mas eu imagino que a gente está vivendo num grau de maturidade. A gente vive num grau de maturidade. Antigamente a gente nem se falava sobre isso. Hoje a gente fala sobre o assunto. Então mostra um avanço na maturidade sobre o tema. Quando a mulher passa a dançar ou usar uma mini saia em local público, nossa, ela tá praticando, usando essa roupa, tendo essa postura no local público. Então, qual o problema, né? Então, se um homem tem um ato que não é tão, por exemplo, frequentar... Um homem andar sem camisa, por exemplo. Então já é normal, né? Já é normal, Já se acha normal. Uma mulher tirar a camisa já acha complicado. Ou se andar só de sutiã também fica complicado. Então, assim, ou colocar uma saia mais curta, ou usar um decote em determinados locais. Então, mas isso que eu coloco tem um preconceito também, que nós estamos colocando aqui, tem um preconceito tanto do homem quanto da mulher. Então, mas eu acho que quanto mais que a gente fala sobre o assunto, discute sobre o tema, causa reflexões, né? Então, eu tenho amigas, senhoras de 80, 85 anos, eu converso muito com a minha mãe tem quase 80 anos de idade. Então, e o tempo dela, ela fala, minha filha, como eu aprendo com você? Porque na geração dela era uma outra postura, era uma outra fala, Então, à medida que a gente vai falando sobre o tema, faz as pessoas pensarem. Mas o que te agride numa mulher hoje vendendo algum tipo de imagem? Qual é a imagem que te agride? Imagem que me... Te agride como mulher? Por exemplo, uma funkeira que faz do discurso dela o traseiro, por exemplo. É uma coisa que agride? Não. Você acha que ela está ali fazendo algum tipo de arte que tem... Ela tem liberdade de fazer aquilo. Ela tem toda a liberdade de fazer aquilo. Então, não me agride. Se ela quer fazer aquilo, qual o problema? E qual a mulher que te inspira? Um papel da mulher que te inspira? É muito pessoal, né? Mas assim, Eu adoro personalidades. A Michelle Obama me inspira. Por que ela te inspira? A Michelle e a Oprah. Porque são mulheres negras, bem-sucedidas. Então você acaba de me dar o lead para o próximo bloco, pode ser? Vamos falar agora sobre mulheres. Já estamos só aprofundando nesse assunto, hein? Agora vamos falar sobre as dificuldades que as mulheres e negras e brasileiras enfrentam, então, neste mercado, na vida como um todo. E, bom, a Ana Paula está aqui, nós vamos perguntando a ela, porque ela não foge dessa resposta, não. Vocês viram aí, né? Então, Ana Paula, a gente volta já, pode ser? Claro. Michelle, mais quem? Oprah. Ih, só gente bacana. Tá bom, a gente volta já. Continua o Festival Nissan na Kobe. Nissan Kicks SL CBT 2019 com taxa zero e bônus de R$3.000 no seu usado. E Nissan Versa 1.0 Conforto 2019 com parcelas de R$499 mensais. Kobe, sua concessionária Nissan no Espírito Santo. E aqui estamos de volta ao programa Wesley Sattler, hoje conversando com a empresária Ana Paula Tongo. Em alguns momentos da sua carreira, Ana Paula ela já subiu ao palco várias vezes para falar sobre assuntos não só na área empresarial, mas também como mulher negra, como ela se coloca. E eu assistindo várias dessas palestras da Ana Paula, um dia eu mesmo me prometi que eu ia te entrevistar e tentar abordar esses temas com você, porque eu achei que você realmente é muito corajosa e muito sensível quando coloca essas questões, como por exemplo a do racismo. Então eu já começo com uma pergunta que é totalmente idiota, mas que nós brasileiros costumamos cair nessa armadilha. Por exemplo, o que define uma pessoa negra? Porque uma mais clara é chamada de morena, o outro é chamado de pardo, o outro mais escurinho é chamado de pretinho, o outro... Então é complicado descobrir como abordar uma pessoa através desse código de cores. Sim, então, a questão pardo que você coloca aqui, né, foi criado pelo IBGE para facilitar no censo, então isso acaba complicando em alguns aspectos a questão de legislação do negro, cota e tal. Mas quando a gente fala, quando as pessoas me chamam de morena, né, você não é negra, Ana, você é morena, você é marrom bombom, você é mulata. Mulata vem de mula, né, cor de mula, por isso que veio o nome mulata. Então, como existe hoje o conceito de colorismo, que é como se fosse uma cartela de cores, né? Onde a gente vai vendo o quê? O negro em vários tons de pele. Então, tem a mulher negra de cor mais escura, né? A preta, e tem mulheres que eu me reconheço como mulher negra. Contudo, eu tive uma mistura. Meu pai é negro, minha mãe é um pouco mais clara do que eu. Então é a conjuntura que define? Sim, aí dentro desse contexto de colorismo, que tem essa diversidade de cores, por que uma pessoa se reconhece como negra? Por causa do fenótipo, cabelo crespo,
nariz mais redondo, boca carnuda, estrutura corporal. Então, ela tem, elas têm os traços de negro. Então, por isso que eu me reconheço como negro, como negra. Então, você fala, Ana é morena. Sim, mas eu me considero como uma mulher negra. Minha avó paterna era... meu avô paterno era negro, meu pai é negro. Então, eu me reconheço como negra, né? Por causa dos meus antepassados. Então, não sei se eu esclareci um pouquinho para você. Uma visão mais ampliada, não somos todos, então, negros? Brasileiro, por exemplo, que tem negro na conjuntura dele também, na estrutura dele? Então, aí você entra num viés delicado, Wesley, porque aí, por exemplo, tem que ver seus antepassados, tem que ver o que... Ana, minha tataravó era... complicação, gente, isso? Sim, mas tem os impactos disso de forma prática, Wesley. Por exemplo, aí vem de novo a questão do espaço de fala. Aonde que nós estamos na estrutura de poder? Qual é a nossa responsabilidade mediante nisso? Qual é o nosso pensamento crítico perante isso, né? Por exemplo, na universidade onde que eu estudo, porque a maioria dos professores são brancos e quem é negro ou está em trabalho operacional ou está em aspecto mais operacional. Na engenharia de produção, na engenharia, por exemplo, dentro da estrutura da engenharia, que é uma profissão de elite, né? Aonde que as pessoas negras estão ali? Então, quando a gente fala, eu vim da África, né? Meus antepassados há 2.000 anos atrás, aliás, enfim, quando o mundo nasceu, dizem que tudo nasce lá, todo mundo é africano, né? Aí a gente volta àquele ponto, é muito simplista. Então, também, desculpa te interromper, mas não é simplista também chamar uma pessoa negra de afrodescendente? Porque, por exemplo, a impressão que eu tenho é que você tira a brasilidade daquela pessoa, ou a nacionalidade dela, ela é brasileira e ponto. Agora, chamar um brasileiro de afrodescendente parece que você não quer tirar dele aquela lembrança de que ele veio da África. Tipo assim, mas por que isso? Não é assim que deveria ser. Todo mundo deveria ser tratado igual. É brasileiro. Para lidar com essa diversidade que a gente vive, com as diferenças sociais que nós vivemos. Quem sabe um dia a gente chegue nesse ponto. Você acha que estou falando isso porque talvez eu não tenha sofrido coisas na pele? Pode falar. Pode falar, pode falar. Não, acho que você está falando isso por ignorância. Desculpa no assunto. Não, peraí, eu adoro isso. E eu gostaria que você me corrigisse na ignorância. É uma ignorância, então, eu dizer que eu não concordo com esse termo afrodescendente? Olha, sim, porque existem estudos aprofundados, estudos científicos que falam sobre isso. Por exemplo, existem dentro dos países as diásporas africanas, que são pessoas afrodescendentes, que se entendem que têm sua origem lá da África, né? Os seus antepassados são descendentes. Por exemplo, eu sou descendente de escravo liberto. Então, hoje eu entendo de onde eu vim, né? Então, isso remete ao reconhecimento de si, de quem eu sou. Porque a mistura foi tão grande, os danos sociais foram tão grandes, e para um povo entender de onde ele veio, por que ele está aqui, é muito importante. Por isso que o termo de afrodescendente é tão importante. É uma questão que pontua, até para reflexão. Exato, para reflexão. E para esse local de fala. Exatamente, para a pessoa se entender como indivíduo, como identidade, como grupo, como troca, para se posicionar como eu, para eu ter essa conversa com você. Muito bom, vou sair dessa entrevista menos ignorante. E eu espero que você que está em casa também tenha dúvidas quanto a mim, a gente vai conhecendo um pouquinho melhor. Por isso eu te chamei aqui, porque eu gosto dessa franqueza que você tem, dessa delicadeza de nos falar. Então, esse lugar de fala, eu acho que é a grande lição que eu estou levando dessa entrevista. Qual é o meu lugar de fala, não é isso? Nós estamos falando da mulher negra aqui, nós estamos falando da mulher, mas também o lugar de fala pode ser para todo mundo, pode ser para o homossexual, pode ser para o idoso, ele tem que achar o seu local de fala, não é isso? Sim, e quando você coloca isso, quando eu falo ignorante, não me entendam mal. Eu sou ignorante no sentido de ser jornalista, né? Então, eu não tenho conhecimento aprofundado sobre o que você está falando. Então, assim, então, por exemplo, você como homem, você está dando um lugar de fala, você está procurando entender o que é afrodescendência, essa questão toda que a gente vive no Brasil. Delicadezas, miúças. Isso. Você está puxando para você está, vamos colocar assim, existe a diferença também tem um conceito de tolerar a presença de uma mulher, né, negra, que se assuma como negra, mas é retinta, né, é um pouco mais clara. Tolerar a presença de uma mulher ou de uma pessoa negra e aceitar.
quando você aceita, e o lugar de fala remete a isso, quando você aceita uma pessoa negra, você está puxando a responsabilidade para você. Que é, por exemplo, refletir criticamente sobre o assunto, refletir, poxa, quantas Anas que a gente vê na política, quantas Anas que é especialista em engenharia de produção, quantas Anas que é empresária, quantas Anas que eu chamo aqui para conversar comigo sobre esse assunto. Então, quando você aceita de verdade, de alma, você passa a puxar a responsabilidade para você como ser crítico, porque você passa a reconhecer que existe um preconceito no meio disso tudo, no meio dessa sociedade, você passa a discutir sobre isso. Ana, muito obrigado. Que entrevista gostosa. Que encontro bom esse, né, Ana? Eu gostaria que você voltasse mais ao nosso programa. De coração, faça esse convite. Quando você quiser. Não é é? um prazer. Aqui falamos de maneira tão, sei lá, humana, gostosa e tão verdadeira que eu gostaria que o programa tivesse mais 40 minutos, pelo menos. Eu também, Wesley. É sempre muita alegria muito grande estar aqui com você e que bom que a gente pôde falar sobre isso. Fico feliz. Voltaremos a outros temas também, não é verdade? Política. Ela esteve em Brasília também. Uma hora ela volta para contar tudo isso pra gente. Mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Obrigada a você. E a vocês, tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro aqui na sua TV Ambiental, que é a TV que te reconecta. Programa Wesley Sattler. Oferecimento Kobe. A sua concessionária Nissan no Espírito Santo.